Olá, eu sou Ana Paula Pissaldo, eu sou aluna da Estácio no curso de formação em pedagogia do primeiro semestre e nos foi proposto um exercício, uma atividade chamada Prática como Componente Curricular. Eu optei fazer um vídeo ao invés de um trabalho estanque escrito. E para mim essa proposta ela foi muito curiosa e muito desafiadora. Essa é a minha segunda formação. Eu sou advogada, professora universitária, e num momento talvez ingênuo da minha parte, eu imaginei que seria muito fácil fazer pedagogia, uma vez que eu já sou professora universitária. As abordagens são absurdamente diferentes, embora ensinar seja uma única coisa, ela se desdobra em várias formas, então tem sido uma experiência muito enriquecedora. Bom, a proposta para essa atividade, a universidade nos encaminhou uma charge, né? Uma charge que foi aplicada na prova do ENAD de 2017, que é uma avaliação governamental que faz uma análise, né? Uma avaliação do ensino superior, né? E aqui especificamente para o curso de letras. E nós temos aqui, numa charge tão singela, uma possibilidade de uma reflexão bastante abrangente acerca da didática. Então, eu convido vocês a observarem, pesquisarem e refletirem, para que a gente possa juntos construir esse conhecimento. Uma charge muito singela. Me peço licença para apresentar para vocês. Então, a professora estava ali, né, numa sala de aula, num dia comum, e trouxe dentro do currículo dessa turma, existia ali a possibilidade de estudar, né, regiões sul, nordeste, aprender a diferença entre elas. E as crianças ficaram extasiadas. Nossa, uma ótima oportunidade para que eu conte como foi minha vida no Nordeste e a menininha do Pampa, da região sul. Nossa, que ótimo, vou poder contar. E a professora, ao invés de estimular esse ímpeto dessas crianças, ela podou. No sentido de, não, a gente não tem tempo para isso é bobagem. Olha, Raimundo, você tá falando com sotaque, você tá falando de um jeito diferente, melhor você falar direito. E o que essa charge traz pra gente refletir sobre o processo ensino-aprendizagem, né? Qual que é a importância de um conhecimento, de uma bagagem prévia do aluno para esse processo de ensino-aprendizagem? É algo que tem sido mudado, é uma mudança de paradigma que surgiu aqui no Brasil por volta da década de 80 com um movimento chamado escola novismo ou escola nova, que retirava do professor aquele foco, aquele protagonismo. E isso, pessoal, não tira em nada a importância do professor, a necessidade do professor. Simplesmente você traz para o foco o aluno, essa pessoa que, por mais que seja uma criança, ela é dotada de conhecimentos prévios. Conhecimentos esses que depois a gente vai verificar quais são as suas origens. Mas essa proposta de reflexão sobre a bagagem prévia desse alunado, ela é importantíssima. Porque, diferente do que se pensava antes desse movimento de escolanovismo, é que o aluno ele era uma folha em branco, em que o professor ficava ali numa situação hierarquicamente superior a ele, simplesmente passando conhecimento num processo de transmissão de conhecimento, como se isso fosse possível, e o aluno, de uma maneira bastante passiva, ali ficava, como Paulo Freire comentava, numa situação de estudo bancário, em que as pessoas ficam sentadas em fileiras e simplesmente recebendo aquelas informações como se fosse uma conta bancária, né? Por isso esse termo. O professor era o responsável por transmitir esse conhecimento e o aluno ali numa situação absurdamente passiva só recebia essa informação. Hoje, e a partir desse movimento escolanovista, nós temos um pensamento diferenciado, em que esse aluno ele traz consigo uma bagagem. E essa bagagem ela é muito bem representada aqui nesse gráfico, nessa representação gráfica que eu trouxe para vocês.
Essa forma de ensino-aprendizagem, ela tira o foco meramente do professor, não a sua importância, mas o foco, e coloca essa importância, essa autonomia, esse protagonismo no aluno. O ensino, o processo ensino-aprendizagem, ele é centrado no aluno. Ele vai partir, por exemplo, de uma situação-problema. O estudo com base em projetos, que foi um dos textos que a instituição ofereceu como material complementar para que nós fizéssemos essa abordagem, enfim. Então, nós temos aqui um ensino-aprendizagem sendo realizado com uma bagagem prévia que é trazida do aluno e realizado em situações problema. Dessa maneira, eu atraio a atenção do aluno, ele se sente parte daquilo, ele consegue visualizar de maneira prática o quanto aquela matéria, aquele item daquele plano de aula é importante para ele. Além disso, essa estratégia educativa, ela parte de um pressuposto de integralidade. Tem um foco interdisciplinar. Nós conseguimos, inclusive, fazer esse tipo de atividade não só na aula da professora de matemática ou na aula da professora de inglês, enfim, de português. Eu consigo fazer isso de uma maneira interdisciplinar ou até mesmo transdisciplinar. Ela perpassa por diversas outras matérias. Isso é o que nós chamamos de trabalho colaborativo. Essa aprendizagem, ela também pode ser realizada por base em competências, em que eu vá desenvolver um pensamento complexo e que eu traga para o aluno esse interesse, ele se entrega e se integra a essa atividade. E o motivo, porque eu coloco a ele um desafio, seja a montagem de uma feira de ciência, seja uma montagem de uma peça teatral, de uma festa, né? Ele ficar responsável por uma parte da preparação daquela atividade. Então, a gente sai de uma situação em que o aluno era meramente um personagem coadjuvante e trazemos ele para uma situação de protagonista nesse ensino. E a partir daí, nós temos um autor, que é um dos pensadores dessas teorias, que ele apresenta 3 origens desse conhecimento, que foi o que eu comentei lá atrás. São 3 essas origens. O aluno ele não vem vazio, ele não é uma tábula rasa. Ele vem com pelo menos 3 possibilidades de origens de conhecimento. O sensorial, que o autor Pozo diz que são concepções espontâneas, que são baseadas nas suas informações sociais, a sua interação com o mundo, até mesmo pensando nessa transdisciplinaridade, numa situação de aprendizagem ambiental. Cultural, que são concepções induzidas, que são relacionadas com um conjunto de crenças que essa sociedade a qual ele participa, seja a sua família, seja o grupo social, o grupo religioso, um time que ele joga futebol, joga vôlei, enfim, que ele treine, dance balé, enfim, ele consegue trazer essas origens de conhecimento dessa situação. E por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, todos eles são igualmente importantes, porque eles formam essa cosmovisão desse aluno, é a escolar, a origem do conhecimento escolar. Ela está relacionada, para além do que é trazido dentro dos componentes curriculares, com comparação, com analogia entre diversos domínios distintos do saber. Ele consegue, dessa maneira, aglutinar essas 3 origens, né? Ele acaba recebendo dessas 3 fontes algum tipo de conhecimento, ele constrói isso em conjunto, tá bem? Além disso, a atividade, ela propõe que nós desenvolvamos uma atividade, né? Então, o que a instituição traz para a gente a partir dessa reflexão da charge, do texto que eu comentei com vocês, é que eu me coloque no lugar dessa professora, como se ela não tivesse vindo nesse dia e não tivesse tolhido dessa maneira aquela espontaneidade das crianças. Então, eu vou assumir essa sala hoje, né? E eu precisaria dizer
quais atividades nós realizaríamos, como seria avaliado e como que a gente responderia aos alunos naquela situação em que ele coloca: nossa, que ótimo, vou conseguir dizer o que acontecia lá no meu sertão. E a menina: ixi, lá nos Pampas o que acontecia. Pois bem, então a minha proposta, né, eu refleti um pouco e a minha proposta, eu sou a professora da bagunça, eu gosto dessa coisa bastante sensorial e bastante sinestésica. Então, a minha proposta seria que nós fizéssemos uma atividade transdisciplinar, que nós pudéssemos, obviamente, um planejamento anterior com outros professores que ministrassem aulas para essa turma e que nós pudéssemos desenhar uma atividade integradora. Então, a proposta da atividade era o quê? Conhecer as diferenças entre a região Nordeste e a região Sul. Então, nós trabalharíamos aí uma atividade transdisciplinar que envolveria ciências, matemática, língua portuguesa, educação física, trazendo dessa maneira todas as contribuições dos alunos, analisando as competências que eles possuem. Obviamente, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque existem alunos que são mais espontâneos, que são mais extrovertidos, e temos também alunos que são mais introvertidos. E é importante que nós conheçamos a nossa sala de aula para daí conseguir compor essa atividade. Uma atividade essa que não pode ficar ali como um padrão que eu vou aplicar para tantas outras salas exatamente do mesmo jeito. Precisa dessa adaptação, dessa sintonia fina para cada uma das salas, né? Então, a minha ideia é que nós separemos por meio das habilidades e das competências que a gente consegue analisar nesses alunos, que a gente divida e peça que eles façam pesquisas. Nas salas de aulas nós teremos alunos com diferentes competências, habilidades manuais, artísticas, habilidades esportivas, habilidades comunicativas, habilidades de escrita, e a partir daí nós montaríamos uma feira de exposição para cada uma dessas habilidades e para cada uma dessas nuances, dessas indiciocrasias que a gente vai verificar em cada uma dessas regiões, Nordeste e Sul. Caso não tenhamos alunos que sejam dessas regiões, que eles façam isso por meio de pesquisa ou entrevista. Vamos marcar então uma data para que essa feira aconteça. A avaliação ela vai ser tanto pela participação, pelo envolvimento do aluno com isso, e obviamente nós como professores funcionaremos como mediadores dessa possibilidade de atividade, e para que a gente consiga construir algo que envolva, para além da sala de aula, também a comunidade escolar. E diante daquela situação, né, da charge, em que o aluno se utiliza do seu sotaque, das expressões idiomáticas que ele tem lá no Nordeste, e a menina demonstrando que ela queria contar muito o que acontecia nos Pampas, dentro da sala de aula, antes mesmo de propor essa atividade, permitir que o aluno se exponha de boa maneira, né, de uma maneira pedagógica, e conte quais são as suas experiências, porque dessa forma o processo ensino-aprendizagem ele é mais palatável, ele é mais agradável, ele é participativo e, mais do que isso, significativo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou postar no fórum também da nossa sala para que a gente possa discutir depois, que tenha sido de alguma maneira bom e que tenha acrescentado algo para essa nossa discussão. Eu agradeço a oportunidade e tenhamos todos um ótimo semestre. Até logo!